Vamos lá, meus queridos, de volta para nossa dica em IPU. Dica agora de número 8. Escolhi um tema também aqui, top 5 de processo civil, qual seja o tema recursos. Percebam bem, quando a gente fala dos recursos, a gente fala sobre um mecanismo de impugnação ou instrumento de impugnação, tá, contra pronunciamentos judiciais. Então aqui a gente tem que fazer algumas considerações relevantes. Os recursos, eles não formam uma relação jurídico-processual nova, tá? Então percebam, o recurso, quando uma parte recorre, ela impugna uma decisão, na verdade ela protela a formação da coisa julgada, ela atrasa e além disso ela mantém a litispendência, certo? Então os recursos são instrumentos de impugnação das decisões judiciais, mas que não formam uma relação jurídico-processual nova. Na verdade, é como se você estivesse o quê? Dando continuação à fase que foi iniciada, por exemplo, a fase de conhecimento ou até mesmo a fase de execução. Então, detalhe, existem recursos na fase cognitiva, na fase de execução, existem recursos que impugnam decisões provisórias, que dizem respeito às tutelas provisórias de urgência e de evidência, tá? Então aqui nós estamos falando de um mecanismo que impugna decisões judiciais. Ele não é típico de uma fase específica, por exemplo, só tem recurso no processo de conhecimento. Não, eu posso utilizar o recurso na fase de conhecimento, na fase de execução, lá nos procedimentos especiais também, certo? Mas lembrando isso, eu não posso confundir, por exemplo, uma reclamação com ação rescisória, por exemplo, com recursos. Por quê, gente? Porque tanto a reclamação como a ação rescisória, nós vamos estar diante de quê? De ações autônomas de impugnação. E aí o quê? Forma relação jurídico-processual nova. O recurso não forma, certo? Um princípio muito importante, o princípio da taxatividade. Só é recurso aquilo que a lei diz que é. Então, os particulares, eles não têm liberdade para se unir e criar novas modalidades recursais, certo? Então, o carro-chefe é o princípio da taxatividade. Beleza até aqui? Volta comigo na tela. Raquel, então, falando de recursos, os recursos são o quê? São meios de impugnação, das decisões judiciais. Então, Raquel, quer dizer que todo pronunciamento judicial, ele é passível de recurso? Percebam que essa pergunta é um tanto quanto o quê? É uma pergunta genérica, tá? Olha o detalhe. Será que contra todos os pronunciamentos judiciais caberá recurso? Não. Então, aqui, vocês vão colocar assim, ó. Irrecorribilidade dos despachos. Os despachos são pronunciamentos do juiz, despachos. Então, os despachos, eles são pronunciamentos do juiz que não têm conteúdo decisório. E por não terem conteúdo decisório, eles são o quê? Irrecorríveis. A irrecorribilidade dos despachos. Raquel, onde é que está isso mesmo? Já era previsto no Código Velho, foi reproduzido no Código Novo, tá? Então, artigo 1001, certo? Artigo 1001. Raquel, você também falou do princípio da taxatividade dos recursos. Falei. Então, o princípio, olha que legal, da taxatividade, princípio da taxatividade dos recursos, ou taxatividade recursal. O que nós vamos encontrar no princípio da taxatividade recursal? Só é recurso aquilo que a lei diz que é. Raquel, onde estão os recursos previstos no CPC? Artigo 944. Beleza? São os recursos que são trabalhados pelo CPC. Ok. Raquel, você já falou então, né, que o recurso ele protela a formação da coisa julgada. Você mencionou inclusive determinados pronunciamentos do juiz que não são passíveis de recurso, como, né, no caso aqui o despacho específico. A grande questão é a seguinte: para cada pronunciamento judicial, você vai ter o quê, gente? Um recurso específico. Né, o princípio da singularidade. Alguns até falam da unirrecorribilidade, da singularidade recursal. Então, para cada pronunciamento que seja recorrível, vai caber um recurso específico. Você não pode escolher aleatoriamente. Então, normalmente a gente fala assim, das sentenças
cabe apelação. Nas decisões interlocutórias, dependendo lá do artigo 1015, que tem as hipóteses, vai caber agravo de instrumento. Agora, uma informação importantíssima. Hoje você vai afirmar o seguinte, que das decisões interlocutórias, tá? Nas hipóteses do artigo 1015, cabe agravo de instrumento. Agora, a apelação é hoje um recurso que combate tanto a sentença como as decisões interlocutórias não agraváveis. Isso é um diferencial, tá? Vem comigo na tela. Então, um pouco diferente do que a gente estava acostumado, a apelação é um recurso, sem dúvida nenhuma, que combate que tipo de pronunciamento judicial? A apelação, ela combate a sentença. A apelação é artigo 1009, tá? Do CPC de 2015. Então, a apelação, ela combate sentenças e também agora as decisões interlocutórias não agraváveis. Então, aquelas decisões que não cabe agravo, elas não se sujeitarão à preclusão. Então, eu vou poder esperar a sentença ser proferida, ver se eu perdi ou não, se eu tive prejuízo, e aí o quê? Apelar. E aí, na apelação, eu combato não só a sentença, mas aquelas interlocutórias lá atrás contra as quais não cabia o agravo de instrumento. Raquel, e o agravo retido? Ele deixou de existir, tá? Com o novo CPC, não temos mais o agravo retido. Assim como também não temos os embargos infringentes. O que nós temos hoje no lugar dos embargos infringentes é uma técnica de decisão colegiada, mas ela vai ser instaurada, ela vai ser provocada lá mesmo nas turmas, lá na fase no próprio colegiado, de ofício pelos julgadores. Beleza? Raquel, então eu entendi mais ou menos. O que você tem que saber mais é que o recurso, para ele ser, né, admitido e para ser julgado o mérito do recurso, eu preciso preencher requisitos. Então, por exemplo, quando você interpõe o recurso, tá? Ele vai para o juízo ACO, tá? Isso, tá, gente? No caso do recurso especial e do recurso extraordinário. Pode anotar essa informação aí no seu caderninho. O duplo juízo de admissibilidade, ele ficou restrito ao recurso especial e ao recurso extraordinário, tá? Então, por exemplo, você vai interpor o RESP e o RE perante o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, beleza? E aí ele vai fazer a admissibilidade e se tiver tudo ok, ele encaminha esse recurso, os autos, para o STJ ou para o STF. Agora, a apelação, por exemplo, ela deixou de ter o duplo juízo de admissibilidade, tá? Então você não tem. O duplo juízo é aquele que era feito pelo juízo ACO, que proferiu a decisão recorrida, e pelo ADQUEM, que ia julgar o recurso, ele só ficou para o RESP e para o RE. Tá? Então, os demais recursos, eles não se submetem a um duplo juiz de admissibilidade. Quem faz a análise da admissibilidade e a análise do mérito também é o próprio juízo ADQUEM. Então, quem julgar o mérito do recurso é também competente para analisar a sua admissibilidade. Percebam, eu só consigo chegar no mérito do recurso se eu tiver superado a fase da admissibilidade. Então, eu só quero aqui tratar com vocês essa dica, quais são os requisitos de admissibilidade do recurso. Vem comigo na tela. Olha o que nós temos aí, vou apagar isso aqui, tá, gente? E aí, olha o que nós vamos construir aqui. Nós vamos colocar, tá, quais são os requisitos de admissibilidade recursal. Olha que interessante. Quais serão, então, os requisitos de admissibilidade recursal? Olha lá, você tem aí requisitos de admissibilidade, requisitos de admissibilidade recursal. Olha que interessante. Esse tópico aqui faz parte do tema, né, parte geral, teoria geral dos recursos. Requisitos de admissibilidade. Os requisitos podem ser intrínsecos, relacionados ao próprio direito de recorrer do sujeito, e eles podem ser extrínsecos, também chamados, ok? Também relacionados aqui, nesse caso, com, na verdade, não com o direito de recorrer, mas com o exercício do direito de recorrer. Então, aqui, os intrínsecos. Aqui, vamos tentar fazer uma associação com as antigas condições da ação. Eu preciso analisar a legitimidade para recorrer. Legitimidade, quem é que pode recorrer? Ok? Legitimidade. Depois, o interesse recursal.
o interesse recursal e também o tal do cabimento. Lembra que, por exemplo, os despachos não podem ser, né, atacados, não podem ser recorridos. Então, eu tenho que saber o cabimento. Lembra que para cada pronunciamento judicial existe um recurso respectivo, que é o princípio da singularidade, da unicidade ou da unirrecorribilidade recursal, certo? E lembrar também que dentro aqui, ó, princípio da singularidade, unicidade ou unirrecorribilidade. Então, nós temos aí unicidade, singularidade e unirrecorribilidade recursal. Além disso, é aqui no cabimento também que a gente analisa o princípio da taxatividade. Beleza? Aqui também incide a taxatividade e também o princípio da fungibilidade recursal. Fungibilidade. Que permite que um recurso que tenha sido interposto de forma equivocada, ele seja acolhido como se fosse o recurso correto, desde que você preencha alguns requisitos, certo? Então, o princípio da fungibilidade recursal. Então, esses são os requisitos intrínsecos, tá? Quem são as partes legitimadas a recorrer, se ela tem interesse em recorrer, tá? Depois, se aquela decisão comporta determinado recurso, se é cabível, se há cabimento. E aí, além dos requisitos intrínsecos, nós temos também os requisitos extrínsecos, que estão atrelados ao direito de recorrer, ao exercício, desculpa. Quando eu falo do direito em si, eu falo dos intrínsecos. Quando eu falo do exercício do direito de recorrer, são os requisitos extrínsecos. Vem comigo. Olha lá, nós temos aqui, gente, a tempestividade. Tempestividade. Lembrando, a grande maioria dos recursos tem agora o prazo unificado de 15 dias úteis, com exceção dos embargos de declaração que permaneceram sendo 5 dias úteis, certo? Então a exceção fica por conta dos embargos de declaração. Volta na tela comigo. Além de tempestividade, existem também o que? Existe o preparo recursal. Ok? Preparo recursal. Esse preparo recursal, ele pode representar apenas os custos do recurso, tá? Mas também pode englobar o tal do porte e remessa, né? Porte de retorno e remessa dos autos. Isso aqui, não é claro, não vai ter sentido quando o processo for eletrônico, que é uma tendência, tá? Mas quando, por exemplo, o processo se desloca, eu tenho que pagar esse frete. Então, a gente fala de preparo, tá? Raquel, se eu não pagar o preparo, aí o seu recurso, ele é deserto e ele não será sequer admitido, ok? Lembrando que há recursos também que dispensam esse preparo. Por exemplo, o recurso de embargos de declaração, ele não tem preparo, certo? Então, aqui ficam algumas ressalvas. Vem comigo na tela. Além da tempestividade, do preparo, nós temos também a regularidade formal. Regularidade formal. O recurso, ele é, regra geral, escrito e ele é acompanhado já das razões, certo? Então, você tem ali, normalmente, o quê? Você vai fazer uma síntese do que aconteceu, você vai dizer qual que é a decisão que você está impugnando, vai trazer as suas causas de pedir recursais, o seu erro em procedendo, erro em judicando, seu caso é de aclaramento, é omissão, é contradição, então eu tenho que desenvolver uma causa de pedir e também já trazer o pedido correspondente. O que você quer? Você quer integrar a decisão, você quer aclarear a decisão, ou você prefere, no caso específico, você quer cassar essa decisão, anular essa decisão ou apenas reformar. Então, eu tenho que fazer o quê, gente? Esse diálogo. O recurso, ele é dialético, tá bom? Volta na tela. Qual é o último requisito extrínseco de admissibilidade recursal? Também chamado de requisito negativo. Ele não pode se configurar no caso concreto. Então, aqui, o requisito negativo seria um fato ou impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Ok? Fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Então, aqui, por exemplo, quando a gente fala dos fatos impeditivos, ok? Ou até mesmo
extintivos seria, por exemplo, eu fui condenada, paguei a condenação em juízo e depois eu quero recorrer. Fala-se em preclusão lógica. O seu ato inicial é incompatível com o ato de quem queira recorrer. Tá? Então a gente fala aí em preclusão lógica, tá? Então aceitação, quando você aceita, quando você desiste da ação e o juiz homologa, qual é o seu interesse de recorrer se você pediu a homologação da desistência? Ou até mesmo quando você renuncia, né? Eu renuncio ao direito sobre o qual se funda a ação. Então se eu renunciei, não tem sentido também. O juiz acolheu, julgou, né, a demanda, eu renunciei e depois eu quero recorrer da decisão. Então existem atos que são incompatíveis, tá? Então esses fatos são chamados de impeditivos ou extintivos no direito de recorrer. E aí, nesse caso, você tem a preclusão lógica. Volta na tela lá. Então, Instituto da Preclusão Lógica. Raquel, eu estava na audiência, o juiz deu a sentença na audiência e eu renunciei previamente ao meu prazo recursal. E depois eu quero recorrer. Eu posso? Não. Tá, gente? Se você renunciou, você o quê, gente? Já cortou o mal pela raiz. Se renunciou ao prazo recursal, você tá falando que não vai recorrer. Certo? Então, pode acontecer também o quê? De você iniciar o recurso, recorrer e no meio do caminho você desistir. Tá? Mas aí fiquem ligados. Quando você fala da renúncia, o seu prazo nem começou a correr e você já renunciou. Então você poderia depois recorrer? Não. Tá? Porque esse fato extingue o seu direito de recorrer. Então, se o seu recurso preenche todos esses requisitos, ele vai ser conhecido. Aí, uma vez conhecido ou admitido, o que vai acontecer? Aí o juízo ad quem vai julgar o mérito. Então, quando esses requisitos não forem preenchidos, a conclusão é, o seu recurso não é conhecido, não é admitido. Então, eu não passei nem na fase de admissibilidade. O ideal é que, depois da fase de admissibilidade, o tribunal ou o juízo ad quem faça análise do mérito e aprecie os seus pedidos e suas causas de pedir, né, recursais. Mas isso só vai ser possível, esse segundo momento, dizer que o recurso foi provido ou não, só vai existir essa expressão se ele tiver sido o quê? Conhecido. Ok? Então, encerramos aqui mais essa dica de número 8 e eu encontro vocês na dica de número 9.